Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem, né? Espero que vocês estejam se cuidando, assim como os familiares. A gente tem visto aí, né, que as notícias não estão sendo muito boas, mas a gente tem que ter fé que as coisas vão melhorar, que tudo vai voltar ao normal, né? A gente já tem a vacina. Vocês precisam continuar estudando. Sei que esse ensino híbrido ele é melhor do que o 100% remoto, mas ainda não é a mesma coisa, né? A gente tem dificuldades, eu tenho as minhas, vocês também têm as de vocês, mas saibam que a gente, enquanto escola, a gente está aqui justamente para ser os parceiros de vocês, né? Para o que vocês precisarem, conversar, desabafar e tudo mais. Não só para tirar dúvidas sobre a matéria, mas também, né, para ser um ponto de apoio psicológico nesse momento em que as coisas estão voltando a ficar muito difíceis, como foi em 2020, né? Mas a gente também não pode deixar a nossa peteca cair, tem que seguir em frente. Então hoje a gente vai parar um pouquinho, né? A gente estava fazendo análise sobre o livro paradidático, a gente estava vendo lá as histórias do Machado de Assis, fizemos análise de dois contos muito famosos dele e hoje a gente volta para nossa matéria do livro. E a gente vai falar sobre o capítulo 3, que vai tratar um pouco sobre charge, cartoon e tira. Esse capítulo ele é um pouco extenso, né? Ele trata três assuntos que são um pouco, três gêneros, né? Na verdade, que são grandes. Então, eu fiz uma divisão. Na aula dessa semana, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre charge e cartoon. E na aula da semana que vem, a gente vê sobre a tira ou sobre a tirinha aí, como ela é popularmente chamada. Beleza, pessoal? Peguem o material de vocês, se preparem aí, né? Pra gente poder ter uma aulinha legal, porque esse tema ele é bacana da gente falar sobre. Beleza? Bom, pessoal, a primeira charge, porque a gente pensa que a charge ela é um texto que surgiu há pouco tempo, né? Mas não, a primeira charge ela veiculou aqui no Brasil em 1837. Ela foi um esboço, esse esboço fez tanto sucesso que ela circulou, né? Rodou aí o país. E nos meios jornalísticos é comum a elaboração de textos que informam, criticam ou discutem, né, temas em evidência na atualidade. Eles também podem opinar, como por exemplo o artigo de opinião. Então, todo tema que está em evidência na nossa sociedade, o meio jornalístico ele tem a função de debater esse tema que está em evidência. E uma outra modalidade textual que é usada nesses meios é a produção de textos verbais ou não verbais para provocar aí o humor, né? A charge, gente, ela é considerada um texto de opinião e que quase sempre em caráter humorístico ela pressupõe uma crítica por parte do autor. Então, a charge, gente, ele é um texto feito para poder opinar sobre algum assunto e no meio dessa opinião pode ter um tom humorístico, mas aquele humor também em tom de crítica, visando fazer uma crítica, levantar uma crítica. Ela faz referência ao tempo presente e às situações do contexto especificamente atual. Então, ela vai fazer referência a alguma coisa que está sendo debatida nesse momento. Por exemplo, nesse momento, não se fala em outra coisa sobre o aumento do número de mortes, né, por coronavírus aqui no Brasil, que a gente é o novo epicentro, o novo foco da doença. Então, diversas charges vão surgir nesse período sobre esse tema, já que é o tema mais atual. E por isso, ela sempre vai apontar para uma personagem da vida pública em geral. Ela vai falar sobre uma artista, um político, um músico, uma situação específica. Ela sempre vai trabalhar com alguém aí voltado para a vida pública, e não com o senso comum, mas com alguém que o senso comum conheça. Ela é uma espécie de piada gráfica, né? Por que ela é uma piada gráfica aí no caso? Porque ela vai utilizar desenhos que podem ser unidos ou não a textos verbais, né? A palavras aí no caso. E a ideia de unir esses dois é fazer uma crítica, é fazer o leitor, né, refletir com relação ao assunto que está sendo
mencionado dentro da charge. Ela vai utilizar uma fina ironia e um toque de humor. E ela pode ser até mesmo trabalhada aí dentro dela o sarcasmo, né? Que é aquela ironia, aquela brincadeira com uma intenção maior de ofensa aí no caso. Beleza? Esse gênero, gente, ele apresenta denúncias e críticas relacionadas ao cotidiano. Então, ele vai trabalhar assuntos do nosso dia a dia. E aonde que é possível a gente encontrar charges? Jornais, sites de internet, algumas revistas podem apresentar também. São os meios mais comuns aí onde elas veiculam. E a charge, gente, ela pode surgir de uma notícia, de uma editorial, de um artigo e assim por diante. E ela é usada para retratar também um fato social ou político relevante. E ela pode ter refletido um posicionamento do veículo. Por mais que a gente saiba que o jornal ele tem que trabalhar a imparcialidade, muitas vezes ele é parcial. A gente viu isso quando a gente estudou sobre notícia, reportagem e entrevista, né? Então, por exemplo, dentro de uma charge, a gente consegue muitas vezes perceber o posicionamento de um determinado jornal. Quando ele se posiciona, por exemplo, em determinada situação, a favor do governo, a favor do povo, a favor de um governo X e não de um governo Y. Então a gente consegue pegar o posicionamento daquele jornal, daquele veículo de informação ali. A charge é um texto que ele tem que ser assinado pelo seu criador. Sempre embaixo dela a gente tem ali, né, a assinatura da pessoa responsável por esse texto, porque o veículo de informação, o jornal, onde ela circula, ele está isento da responsabilidade. A responsabilidade aí passa para quem criou a charge. A estrutura, ela vai variar de 1 a 2 quadros. E ela pode mesclar, né, a linguagem verbal e a não verbal. Mas a maioria das charges mesmo, elas trabalham com um quadrinho só. Uma diferença entre a charge e a tira, por exemplo, é que a primeira, um spoiler já de tira, né? Ela não vai desenvolver uma narrativa. A charge, gente, ela não desenvolve aí, né? Ela não tem uma ação sendo desenvolvida. Diferente da tirinha, beleza? A charge, ela é um tipo de texto reflexivo e ela contesta, critica um fato temporal em determinado contexto cultural, econômico e social histórico. Então, por que ela critica um fato temporal? Ela tem um período de tempo. Hoje a gente está falando sobre coronavírus. Amanhã a gente pode falar sobre outro assunto. E aí essa charge ela perdeu, né, sentido, porque ela é temporal, ela dura durante um certo período de tempo. E para a gente entender essa charge, é necessário a gente estar atento para alguns aspectos, né? Porque sem eles a charge torna-se incoerente. Então, se você não está antenado no que está acontecendo no Brasil, no mundo, em determinado momento, você pode não compreender a charge, porque se ela vai fazer referência a um assunto aí no caso que está em pauta na mídia, se você não está acompanhando o que a mídia está discutindo, você não vai compreender o que a charge está falando. O humor, gente, ele não é uma obrigatoriedade, embora a maioria das charges possuam humor aí, tá? Mas ele não é um pré-requisito. Ou seja, para eu ter charge, eu tenho que ter humor? Não necessariamente, beleza? Bom, pessoal, eu coloquei aqui alguns exemplos de charge. Essa charge aqui, ele fala assim, ó. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Panaca. Daqui a pouco vai dizer que mãe existe, né? Então, a gente tem uma charge aqui fazendo uma crítica, né? Provavelmente aí essa charge foi publicada próximo ao Dia das Mães. A gente vê aqui, né? As propagandas em volta, ó, mães no shopping. E a gente vê as crianças aqui abandonadas, né? E aí eles vão fazendo alusão a várias datas comemorativas, né? E como essas crianças estão abandonadas, ele vai falar, daqui a pouco vai dizer que mãe existe. Como eles não têm mãe, eles não creem aí na crença de que exista mãe. Então, logo, né, a gente tem uma crítica aqui presente ao Dia das Mães aí, ao como o comércio trata, a questão social das crianças abandonadas, a questão econômica pelo Dia das Mães ser visto mais, né, como uma data que rende para o comércio do que o seu real sentido, como o dia
como o Natal, como a Páscoa e outras datas, e uma série de críticas que a gente pode retirar. O segundo exemplo, eu tenho uma outra charge aqui. Enquanto isso embrumadinho, devo chamar os bombeiros? Liga primeiro para os nossos advogados. Aí que eu falo para vocês, é necessário ter conhecimento do que aconteceu. Se você não tá por dentro, né, das barreiras que romperam lá em Brumadinho, Mariana, né, que as empresas deixaram vazar, né, a lama que contaminou o rio, que chegou até no mar, essa lama tóxica contaminou a água, alguns rios ainda não se recuperaram. Então ele está fazendo uma crítica, né, a tudo isso. Quem acompanhou com certeza essa situação, ele vai entender isso aqui. A crítica foi porque várias pessoas perderam suas casas, perderam seus bens, morreram, perderam familiares. E a preocupação aí no caso, né, da empresa que causou isso, não é ajudar essas pessoas, é se defender primeiro. Tanto que até hoje a gente não tem uma punição fechada para essas pessoas. Então, logo, a gente percebe aí essa crítica aí, né, a essa questão onde a economia está muito acima de valores sociais, sendo feita dentro da charge. E nessa terceira charge, eu coloquei um exemplo que está em alta. O Duque, inclusive, gente, é um dos maiores chargistas brasileiros. E aí o cara pergunta, né? A gente vê que tá bem voltada para a atualidade, as duas pessoas de máscara, né? E ele pergunta, que horas são? E a mulher responde, faltam 5 mortes por Covid para o meio-dia. Desculpa, faltam 5 mortes por Covid para o meio-dia. Porque ela está fazendo alusão ao período em que estava morrendo uma pessoa por minuto. Então, 5 mortes por Covid quer dizer que faltam 5 minutos para o meio-dia, então. E aí a gente percebe, né, diversas críticas aí. A gente tem crítica política, né, com relação às decisões que estão sendo tomadas com relação ao vírus. A gente tem críticas à quantidade de número de mortes, que ainda não caiu, a questão da vacinação, diversas coisas que podem ser colocadas em pauta hoje por meio dessa charge, por meio da situação atual que a gente está vivendo. Bom, pessoal, o cartoon. O cartoon, ele é um gênero da esfera jornalística também, e ele possui crítica, sátira e humor, assim como a charge. Ele é fácil de ser encontrado, tá? Ele pode ser encontrado em diversos veículos de comunicação, jornal, revista, internet, mesmo os veículos que a charge. E ele utiliza da crítica. O cartoon, ele agride, tá? Quando ele expõe os hábitos e comportamentos da humanidade. A charge, ela já não é tão agressiva a comportamentos que nós, todos os seres humanos, temos em comum. O cartoon, ele já tem mais essa agressividade aí. Na charge, a gente encontra caricatura de famosos, né? De políticos, de músicos, de artistas, que nem a gente disse. Já no cartoon, isso não vai acontecer. A gente não consegue encontrar aí, né, caricatura de pessoas famosas. Ela tem os caricatos, mas não representam pessoas conhecidas. São pessoas comuns, né? Podem ser qualquer pessoas aí do dia a dia, do cotidiano. Elas vão retratar aspectos comuns nas pessoas, pessoas comuns, já que elas retratam pessoas comuns, vão retratar aspectos comuns dessas pessoas, como ganância, azar, paixão, entre outros aí que a gente tanto tem, né? O objetivo desse gênero, gente, é promover um riso diante de uma situação cotidiana. E aí ele vai se aproximar da piada e ele vai remeter a fatos atemporais. Então, a gente achou uma diferença. Quando a charge discute um tema temporal, um tema que tem um período de duração, o cartoon ele já é atemporal. Por quê? O ser humano sempre foi ganancioso, teve azar, ele sempre se apaixona. Então, aquilo que é discutido dentro do cartoon, ele é atemporal. O tempo pode passar, que aquele cartoon ainda serve. Se eu pegar um cartoon de 1980 e trazer para a atualidade, muito provavelmente ele ainda vai se encaixar na sociedade que a gente tem hoje, nos moldes, nos padrões de sociedade que a gente tem hoje, justamente por essa característica de atemporalidade. O cartoon, ele não depende de uma notícia, como a charge. Ele pode extrair humor de qualquer situação cotidiana, por isso ele vai ser atemporal. A charge, ela vai falar de um tema que está aí sendo discutido na atualidade, que está em pauta, que está em evidência.
O cartoon não. O cartoon pode falar sobre qualquer coisa. Então, como ele pode falar sobre qualquer situação do nosso dia a dia, ele é atemporal, já que essas situações do nosso dia a dia, elas se repetem, tá? A principal diferença entre a charge e o cartoon, gente, é o vínculo temporal, então, né? Enquanto um tipo de texto é atemporal, ele dura anos e anos, o outro é temporal, ele dura por um certo período. A charge, ela vai retratar situações atuais e noticiosas, aquelas que são notícia no jornal, que estão acontecendo agora. O cartoon, ele critica e satiriza situações atemporais, que o tempo pode passar e continua aí presente na nossa sociedade. Bom, pessoal, olha esse exemplo aí. Nós temos um exemplo de um cartoon aí, em que de um lado eu tenho um menininho aqui, né? E esse menininho tá num quarto e ele tá olhando por debaixo da cama. Percebam que ele tá meio ressabiado, com um pouco de carinha de medo, né? De assustado e tudo mais. Do outro lado, eu já tenho um outro menininho, um outro quarto, uma outra situação. E aqui, esse menininho, ele não tá olhando debaixo da cama, ele tá debaixo da cama olhando pra cima, com medo do que tem aí em cima. Então, esse cartoon, gente, ele não tá relacionado a nenhuma notícia. Ele tá satirizando aqui, do primeiro lado, os medos que a gente tem da infância. O medo do bicho-papão, o medo do bicho que mora embaixo da cama, né? Todas aquelas fantasias pelas histórias que são contadas para as crianças que fazem com que elas tenham medo. Já do outro lado, a gente tem uma criança. Mas essa criança aqui, ela tá se escondendo com medo do que tá acontecendo aqui fora, ó. A casa dela tem marca de bala perdida, ela tem medo de guerra, de bomba, de bombardeio, de tudo, porque provavelmente ela vive em uma zona periculosa que enfrenta esse tipo de situação. Então, ele tá criticando por meio de duas situações de adversas e fazendo uma comparação aí entre as duas. Agora, percebam uma coisa, esse cartoon aqui, essa parte do cartoon, na verdade, ela pode estar relacionada a diversas guerras, ela não tem que estar relacionada a algo da atualidade. Ela pode estar relacionada à Guerra da Síria, à Segunda Guerra Mundial, por isso que torna atemporal, porque não está fazendo menção a uma guerra em específico. A gente não sabe a qual guerra faz referência, e sim a diversas guerras existentes. E é notória também a diferença social entre as crianças, né? Percebam essa criança aqui, olha o quarto, né? Tem uma persiana, uma raquete de tênis, os quadrinhos, um quarto bonitinho, né? Esse menino, a cama dele bonitinha, com colchão, um ursinho, o travesseiro, a cobertinha. Então, percebam que é um menino que ele tem uma classe social melhor. Já o de cá não, ó, ele tem uma caminha muito humilde, né, com um colchãozinho remendado, olha a parede do quartinho dele furada de bala, descascada, ele tem só um cobertorzinho aqui, né, o colchãozinho sem lençol, parece que tá em cima de um pallet de madeira, não é uma cama propriamente dita, não tem travesseiro, não tem brinquedo. Então a gente percebe essa questão da diferença social sendo retratada também dentro do cartoon. Não há nada ligado a um fato específico como na charge aqui. Nenhum desses dois não estão ligados a nenhum fato, a nenhuma notícia, nenhum tema atual, a nada. Se você pegar isso daqui, vamos supor que se tivesse sido feito há 10 anos atrás, ele ainda poderia ser usado como ele pode ser usado daqui a 10 anos, provavelmente. A não ser que as guerras acabem, né? Sumam e evaporem. Beleza? Então essa é a principal distinção aí entre charge e cartoon. Bom, pessoal, quais são as características gerais do cartoon para a gente recapitular? Ele vai possuir uma mescla da linguagem verbal com a não verbal, promovendo maior enfoque nos aspectos não verbais. No caso desse aqui, nem tem linguagem verbal, a gente só tem a linguagem não verbal. A linguagem verbal não é trabalhada, não tem palavra, é só imagem, que muitas vezes diz mais do que palavras, né? É comum a gente encontrar cartoon só com a linguagem não verbal, que é o caso desse, ó. Tem apenas a linguagem não verbal. Não há presença da linguagem verbal, tá? E não existe cartoon, gente, só com linguagem verbal, não. Opa, não existe cartoon só com linguagem verbal, não. Beleza? Tem que ter a linguagem não verbal aí, é a característica do gênero, tá? E não existe cartoon também sem a linguagem não verbal. Se você não tiver a imagem, que é a maior característica do gênero, não tem como ter cartoon. Ele pode possuir um quadro ou no máximo dois, que é o caso desse daqui, ó.
né? Tem 2 quadrinhos aí. Beleza, pessoal? Então, essas são as características gerais aí do cartoon. Bom, pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem alguns exercícios no livro que a gente vai fazer ao longo da semana na aula de atividades aí para poder colocar em prática essa matéria, a diferença entre charge e cartoon. A UERJ gosta muito de trabalhar, né, com a ideia da charge, do cartoon e da tirinha. Quem pretende fazer o vestibular da UERJ aí pode se preparar e estudar bastante essa matéria. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem, eu estou aqui à disposição para ajudá-los, como sempre. Vocês sabem que podem contar comigo, tá bom? E assim como eu espero poder contar com vocês sempre, agradeço todos os alunos que estão aí assistindo as minhas aulas, espero que estejam gostando e que a gente tenha um ano bom aí e que Deus nos abençoe. Beijinho para vocês e até a próxima semana.